Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão. E hoje aqui, salvando a minha vida de uma forma assim absurda, eu tô com a Carol! Oi, pessoal! Até parece que ela tá nervosa. Eu tô. Não seja. Hoje meu amiguinho infelizmente não pôde estar aqui com a gente, a vida é muito corrida. Como vocês já sabem, até a gente fez um cast esses tempos falando sobre as expectativas do ano, e uma delas era, né, uma dedicação muito forte ministerial, tanto da parte dele quanto da minha parte. Lucas estava na convenção lá da denominação dele, em um monte de eventos especiais, e não conseguiu estar com a gente por causa de todos esses acontecimentos. Então ele não tá aqui, mas ele tá servindo de qualquer jeito, isso que importa. E aí a Carol, ela veio assim, como um resgate para a pessoa que ia ter que fazer tudo sozinho hoje. Obrigado, Carol. Imagina, precisando só chamar. E a Carol, pra quem não sabe, ela tem apoiado os Dois Nerds, assim, nos backgrounds há muito tempo, né? Ela ajuda a gente com o Instagram, ela já repediu alguns dos temas que nós trouxemos, foi ela que pediu, então ela tá aqui com a gente, ela tem aí um envolvimento também num rolê de leitura, de ensino bíblico, que ela vai ter a chance lá no finalzinho para fazer a propaganda dela. Olha Porque só. a gente tem que aproveitar que a gente tá aqui vender nosso peixe, não é mesmo? Tá A Carol é da certo. minha igreja, a gente participa da célula junto, então a gente tá sempre junto. Ela tá nervosa, mas daqui a pouco ela já se solta. Daqui a Aí eu pouquinho. quero ver, 1h30 de É cast que eu quando ela sou começar a se muito empolgar. fã do Dois Nerds e uma Bíblia, entendeu? Então é uma honra estar aqui. Tá bom, é isso. É isso. Vamos lá. Então, hoje o nosso tema, vocês já viram aí, eu quero falar um pouco sobre trabalho, propósito e serviço ao Senhor. Já é algo que eu venho estudando nas minhas devocionais. Deus vem falando muito forte comigo nesses pontos. E eu estou lendo um livro chamado Fé e Trabalho, do Timothy Keller e da Caterine alguma coisa, que é uma administradora lá da igreja dele. E o Keller não escreve errado, né? Ele nunca erra, é incrível. E ele consegue conversar de uma forma tão bíblica o trabalho e a fé que chega a estar até uma inveja. Eu li um outro livro recentemente que fala um pouco sobre... até coloquei no meu Instagram, o pessoal que me acompanha viu lá, que era Redimindo o Seu Tempo, sobre gerenciamento de tempo e como isso louva ao Senhor. E é um livro muito bom, mas ele é um livro muito mais sobre gerenciamento de tempo do que sobre fé. E o Keller, ele consegue ser bíblico nesse rolê dele sobre trabalho, né? E a gente tem, fazendo uma introdução aqui, eu vou devagar um pouco, a gente tem na história da igreja uma tristeza, que por muito tempo a igreja ela separou o que era sagrado e o que era profano, né? E isso infelizmente é uma herança que a gente tem que ainda não foi quebrada de forma completa. A gente tem algumas das pessoas, desde Lutero, tentando fazer essa quebra, mas a gente, infelizmente, é uma realidade das igrejas, onde as pessoas trabalham durante a semana, realizando ali a sua profissão para se sustentar, simplesmente para se sustentar, e aí chega no final de semana, aí que eu vou fazer o meu trabalho santo, aí que eu vou me dedicar a Deus. E, poxa, nunca foi esse o objetivo, né? E isso foi uma das grandes quebras da reforma. É um ponto que às vezes as pessoas nem conversam tanto, que é quando Lutero falou que um carpinteiro estava louvando a Deus tanto quanto os clérigos. E aí foi mais uma briga, mais uma bomba que ele arranjou para a cabeça, obviamente. Porque a igreja, na época, tinha intenção de se separar, assim como os fariseus faziam, de ter esse cargo santo especial. O meu trabalho é sagrado e o seu é profano, né? E aí, então, essa é uma divisão que nunca foi o objetivo de Deus. E isso é algo que Deus vem falando comigo já há algum tempo. A gente fez um cast também, já passado, antes do YouTube, né? Que era a santa mundanidade da igreja, não sei se a Carol vai lembrar, aonde a gente falou um pouco sobre essa função da igreja de estar no mundo, estar presente. A igreja tem essa responsabilidade evangelística de estar presente no mundo.
E desde lá, esse pensamento é o pensamento que continua falando comigo de como nós, como os cristãos, temos que estar na sociedade, vivendo o nosso trabalho ou a nossa realidade social, mas sendo cristãos, mostrando Deus, louvando a Deus. E é um pouco sobre isso que ele vai trabalhar no livro. Mas de forma específica, a gente vai trabalhar aqui Gênesis 11, Torre de Babel. É um texto que as pessoas conhecem, mas eu não acho que o pessoal estuda muito. Quantos estudos você já fez sobre a Torre de Babel, Carol? Ou já ouviu Pouquíssimo. pregarem sobre? Não, bem pouco. Pois Bem. eu também não vejo muita gente. Porque é um texto tão pequenininho, né? Gênesis 11, ali do 1 ao 9, fala sobre a Torre de Babel. A gente sabe a história. Construíram a torre, Deus destruiu a torre e embaralhou as línguas. E muitas vezes fica só nisso. Eu acho que tinha até um livro infantil, uma bíblia infantil minha que contava isso, assim, beleza. É a história de como as línguas nasceram. Mas o Keller, ele vai dar um destaque ali pro versículo 4, aonde os homens falaram assim: disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Efetivamente foi o que aconteceu. Deus veio e espalhou eles por toda a terra. Mais o que o Keller foca é o desejo do serviço, a motivação desse serviço. Esses homens, eles estavam empenhados em trabalhar, né? Então não eram homens vagabundos. Eram homens que queriam trabalhar, mas a motivação do coração deles era ganhar nome, né? Colocar o nome deles na história, para que eles não fossem separados. Então vamos ser célebres. Eles tinham um desejo do quê? De receber glória, vanglória, honra, de serem reconhecidos. E esse é o ponto. É aqui que Deus intervém. Construir uma torre, a gente pode construir a torre do tamanho que a gente quiser. Nunca que ela vai chegar no céu. Deus nunca se sentiu ameaçado pela construção, porque eu já ouvi isso também, né? A construção ameaçou a Deus, então Deus interveio. Uma construção humana nunca vai ameaçar Deus. Mas o desejo do coração deles de realizar algo para se tornar célebres, né? Ou para a glória deles, eu acho que outra versão fala isso. Esse é o ponto que pegou e ali Deus agiu, né? Quando o nosso trabalho é para nos glorificar e não glorificar a Deus, o nosso trabalho tá errado. E eu acho que esse, apesar de eu estar falando há 8 minutos, esse é o ponto de partida pra gente aqui, né? Quando a gente trabalha não para glorificar Deus, mas para glorificar a gente, tá errado. Vai lá. Aqui na minha versão, tá. Nosso nome será famoso. Famoso. E aí a gente volta sempre na intenção do coração, né? A Bíblia sempre vai levar a gente para a intenção do coração. Antes da atitude, é sempre a intenção do coração. Então, a gente pode estar fazendo o trabalho mais social e missionário possível, mas se a nossa intenção do coração já estiver errado, já tá ruim, né? E tem muitas outras religiões que também realizam ações boas. A religião em si, alguém falou assim, nenhuma religião no final das contas ela é 100% ruim. Algumas têm uns rituais estranhos, mas a religião é sempre o homem tentando se conectar com o divino de alguma forma. Então a religião em si só não é ruim. Mas às vezes a gente realiza atos, essas religiões elas têm esses atos de bondade, atos de caridade, chame do que quiser. Mas sempre com um motivacional que não é genuíno. É sempre para ganhar algo, é sempre uma troca, né? É E igual aqueles aí vídeos de boa ação que a gente vê artista isso. filmando. Que adianta? É pela poção ou é para você se vender, né? É bem isso. E isso entra muito, né? Essa coisa da intenção do coração. Que eu acho que esse é o ponto. Quando a gente tem um trabalho, né, secular, vamos chamar assim, mas não é secular. Mas a gente trabalha com essa intenção no coração voltada para Deus, a gente está se alinhando nos planos dele. Porque tem muita gente que acha que trabalhar para Deus é só trabalhar na igreja.
Mas pensa só, se todos os advogados do mundo fossem cristãos e vivessem uma ética cristã, não seria maravilhoso? Seria. Não Seria é? maravilhoso. Então- Mas qualquer profissão, né, eu acho, se a gente Uhum. for analisar. Porque, igual você falou, assim, né, que antes separava muito, né, o secular e o sagrado. Ah, eu sou cristão, mas ninguém sabe que eu sou cristão. No meu trabalho, ninguém sabe que eu sou cristão. E aí, como é que você vai ser luz num lugar, Exatamente. né? Então, se a gente é chamado para fazer a diferença, a gente tem que estar num lugar de iguais, mas fazendo uma diferença. Então, eu posso ser o que eu quiser, mas para a glória de Deus. Né? E eu acho, e aí isso mostra um diferencial. A gente se torna um profissional diferente quando a gente se entrega a diferente. Não é pelo nome, não é pela recompensa. Porque o trabalho é isso, o trabalho é uma recompensa. A gente trabalha, recebe o nosso salário, então a gente trabalha por uma recompensa. Mas a intenção do coração, a recompensa se torna um extra, quando a intenção do coração é servir a Deus. Isso é muito legal. O Clóvis de Barros Filho, ele fala em uma palestra dele sobre o maior ensinamento de Jesus, que é o quê? Uma vida verdadeiramente vivida em função do próximo é uma vida feliz. Aí tem um E ponto importante também, porque a gente acha que trabalhar para Deus é só dentro da igreja, né? Uhum, Mas a gente trabalhar pelo próximo, a gente já tá servindo a Deus, querendo ou não. exatamente. É isso, Né? exatamente. Então a gente acha que trabalhar para Deus ou glorificar a Deus é algo inalcançável. E não, você só fazendo um bom trabalho, servindo bem a outra pessoa, já é glorificar a Deus. Eu posso ser, vamos supor, atendente de telemarketing. Eu já fui suporte técnico. E aí, como é que eu posso glorificar a Deus só atendendo um telefone? Tratando bem as pessoas. A gente sabe que telemarketing já é meio complicado, né? Muito. Já ninguém tem Tadinhos. paciência com eles, mas né, eu posso tratar bem a pessoa, tratar bem um cliente, tratar bem um funcionário, tratar bem meu chefe, porque às vezes o chefe é insuportável, mas e todo mundo na rodinha odeia aquele chefe, mas eu posso Uhum. não odiar aquele chefe. Por quê? Porque eu sou cristã e eu vou glorificar a Deus no meu trabalho. Então é esses pequenos detalhes assim que acho que faz a diferença, que mostra quem a gente é dentro do trabalho como cristão, né? Exato. E a gente tem histórias bíblicas que mostram isso de uma forma muito interessante que às vezes a gente nem presta atenção, né? Mas assim, se a gente olhar, por exemplo, vou dar aqui 2 nomes que são os que eu tô na cabeça agora. Eu sei que tem pelo menos mais um, mas eu não tô conseguindo puxar o nome do cidadão. Mas eu vou pensar aqui em Daniel e Esther, né? Uhum. Os dois viveram no período... Neemias. Eu acho que é Neemias ou Esdras, um dos dois. Eu sempre confundo os dois. Mas vamos lá, Daniel e Esther. Os dois viveram ali no período babilônico barra persa. Uhum. Né, em situações diferentes, mas ali nesse período. Daniel serviu como tipo um primeiro-ministro quase. Né? Ele vem como exilado, capturado ali de Israel, com Nabucodonosor ali na primeira leva. Ele não, em nenhum momento, ele nega a Deus, ou esconde o fato de ser judeu e de louvar ao Deus judeu, e isso dá diversas consequências na caminhada dele. Mas ele era um excelente governador, administrador, secretário, seja lá o que ele fazia. Ele tinha ali uma função civil, e ele realizava essa função civil com excelência para com o rei que ele servia ali, como se fosse para Deus. Então ele é um personagem bíblico que tem visão e profecia, e isso e aquilo, mas o dia a dia dele era regado do quê? Trabalho burocrático, político, civil. Esse era o trabalho de Daniel. Daniel foi por que Daniel foi tirado de Israel? E é interessante a gente pensar isso também. Qual que era a estratégia
política da Babilônia. Vamos tirar a elite cultural e intelectual do país, vamos trazer e assimilar essa elite na nossa sociedade e a gente deixa o que sobrou lá pra morte. E é isso que eles fizeram. Então, Daniel, os amigos dele, eles eram a elite. Filhos de nobres, pessoas com educação, né? Então, assim, ele não era qualquer um. E ele serviu integramente, honrando a Deus e honrando aos reis. E eu acho que isso é muito, muito legal, pensar nesse aspecto profissional do Daniel. Que ele executava. E tem um ponto também que mostra assim, né, que ali tá assim, assim, o nosso nome será famoso. Uhum. Não quer dizer que Deus também não vá fazer você te colocar num lugar de destaque. Daniel Exatamente, foi colocado num lugar de destaque, então ele foi um governador. José também foi colocado num lugar de destaque. Esther, Era José, que você pode ser. José, era José. Esther também. Todo esse pessoal teve um lugar de destaque. Uhum. Foi famoso. Vamos dizer. Foram, completamente. Né? E é isso. Então, e não os é um três ser eram famoso, cargos políticos. mas não era o que eles queriam. Não era o que estava no coração deles. Eles foram feitos famosos por Deus, por estarem trabalhando para Deus, né? Servindo a Deus primeiro, através ali do que Deus tinha feito, deixado eles, né? Ali, aonde Deus tinha deixado eles. Então não é que então não vou ser famoso. Então não vou ser. Aí cabe fazer algumas perguntas, né? Por quê? Por que eu quero aquele cargo? Por que eu quero subir de tal profissão? Por que eu quero escolher essa profissão? Né? Então é bom a gente se perguntar para sondar o nosso coração, né? Exatamente. Isso putz, isso é muito legal, porque são 3 histórias, assim, ruins que se tornam boas, né? Uma das frases que eu mais gosto da história de José é quando ele, falando com os irmãos ali, ele fala assim: vocês me fizeram o mal. Ele não diminui, ele não passa a mão na cabeça deles. Ele fala: vocês me fizeram o mal, mas Deus transformou isso em bênção, porque era para eu estar aqui, para que agora eu cuide de vocês. Então é muito legal a gente pensar nisso, por exemplo, numa situação assim, quantas vezes a gente não, sei lá, foi demitido e a gente fica: Deus, e agora? Por quê? O que eu faço? Como que eu vou pagar minhas contas? Né? Então eu e a minha digníssima esposa, no dia que a gente ia assinar o contrato com a chácara pro casamento, fui mandado embora. Ai, meu Deus. E eu precisei ligar pro lugar e falar assim, ó, cancela. E eu acho que foi demorar 1 ano e meio pra eu conseguir me estabilizar em outro serviço e aí a gente efetivamente casar. Talvez fosse muito cedo. Não era a hora de Deus, né? Como é que eu vou entender os caminhos do Senhor? A gente tem que ir seguindo. Mas hoje, graças a Deus, tá tudo certo. Demorou um pouco mais do que os meus planos, mas os planos dele eu não conheço. Daniel, mesma coisa. Situação tristíssima. Minha nação destruída, meu povo morto. Houve oportunidade, Israel voltou. E a Esther também, né? E a Esther também tem uma frase muito legal quando eu sempre confundo, é Mardoqueu, né? Eu acho que tanto faz, né? Mardoqueu, Mordecai, eu acho que é o mesmo. Mordecai, é isso aí, é o cara do Apenas um Show. Ele fala pra ela assim, ó, estão matando a gente, você é a rainha, dá seus pulos. Ela, tá, mas como é que eu vou chegar lá? Eu não posso simplesmente chegar assim. E aí ele solta assim, mas quem sabe não foi pra isso que Deus te colocou ali. E eu gosto disso, sabe? Quando a gente serve, trabalha secularmente, mas com o coração voltado pra Deus, a gente vai trabalhar aonde Deus nos coloca pra realizar o que Deus quer. Então o trabalho ali, além de trazer sustento, ele vai ser o quê? É missionário, é evangelístico. O cristão, em todo momento, ele tem que respirar pensando em anunciar a palavra. Acho que quando um cristão entende isso e fala, né, Senhor, agora a minha vida é sua. A gente já tem que estar ciente
que não vai ser como a gente quer e nem como a Uhum. gente imagina que seja, né? Então, e a partir desse momento, a gente tá vulnerável, vamos dizer assim, às vontades de Deus, que são maravilhosas, mas que a gente não vai entender no momento. Uhum. Então, às vezes a gente pode pensar, pô, mas isso aqui é o que Deus tem pra mim? Só isso? No momento é. Então, mais pra frente, Deus vai abrindo portas, vai fazendo outras coisas, mas no momento é isso. E eu já vivi muito disso também, de ficar ah, apesar de sempre trabalhar em casa, eu também falava assim, Deus, eu quero o que o Senhor tem pra mim. E tinha meses que eu não tinha cliente nenhum. E aí entra aquela parte, né, que você falou assim, que daí o trabalho, ele também serve para o nosso sustento. Então, até nisso, Deus também vai trabalhar, porque o nosso sustento, ele tem que vir de Deus. Então, ele vai usar o nosso trabalho para isso. Então, quando a gente está ali, alinhadinho com Deus, com a vontade dele, e tudo bem, as coisas vão acontecendo, né? Elas vão acontecendo. E aí, às vezes, a gente pode até pensar assim, mas o que eu queria era maravilhoso, e eu não tive. Às vezes nem é tão maravilhoso assim, e Deus tem algo muito melhor, muito maior. Às vezes não era só o tempo, né? Uhum. E eu acho, eu tenho isso muito firme na minha mente. A gente como ser humano olha pra fama, né, que é o objetivo da torre. A gente olha para as pessoas que fazem sucesso. Eu como projeto de podcast aqui, a gente olha para as visualizações, né? A gente deseja alcançar números altos. Claro que a gente deseja. Mas a gente tem que desejar o que Deus quer, né? Então, claro, todo mundo quer viver uma vida confortável. A gente não tá falando que é fácil. Você, por exemplo, aceitar um trabalho com um salário baixo só para servir a Deus. É sacrificial. Sim. Porque o trabalho, às vezes, que pode até te dar mais prazer, não sei, mas que vai te dar aquele salário, vai te dar aquele sucesso, vai te dar aquele, nossa, 1 milhão de coisas, às vezes, isso vai te distanciar de Deus. Porque acontece, gente. O dinheiro fala alto, a fama fala alta. Eu sou empresária, assim, que olha, Wall Street não fecha a cota sem eu falar que pode fechar. Porra! E aí a pessoa acha que ela é suficiente. Né? E a gente não é. Né? A gente não é. Então, claro, quando a gente fala de trabalho é muito complicado. Porque a gente tá falando da nossa vida aqui. É. Mas tenho tentado, não é fácil, mas tenho tentado viver uma vida menos apegada com o que a gente tem aqui. Porque o que a gente tem aqui, ele é provisório. Né? E para mim, nerd, é difícil não ser apegado É verdade. a coleções, né? Que a Carol não tá ali agora mostrando, mas essa aí tem um bolinho de livro. Tenho. É Então, difícil mesmo. é difícil, a gente gosta, claro que a gente gosta. A gente gosta do microfonezinho que brilha, a gente gosta, sabe? Mas são coisas humanas, materiais, e elas vão passar. E efetivamente nenhuma delas é importante. Efetivamente eu pagar Claro, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações de prestações de carro, casa, pagar energia elétrica para viver, eu tenho que comer, eu tenho que alimentar minha família. Mas se tem uma promessa que eu tenho vivido, e eu sei que a Carol também, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. E eu posso falar assim com toda certeza. Não é que sobra, não é que é fácil, mas a conta fecha. Porque quando a gente tá ali entregando a Deus, cara, ele dá um jeito. E ele faz, parece que o dinheiro multiplica, não sei o que acontece. É verdade. E a conta fecha. Eu já É tão vivi maravilhoso. muito isso também. Não, é você viver na prática Deus suprindo, né? E é muito bizarro você ver que do nada deu certo para tudo aquilo que você precisava.
Eu gosto sempre de pensar assim, eu quero ou eu preciso? O que é Uhum. diferente? É O que eu diferente. preciso, eu tenho. O que eu quero, nem sempre eu vou ter. Nem sempre Deus também vai querer me dar, né? Perfeito. Então E eu acho engraçado como o cristão, ele gosta de se enganar também. Porque, por exemplo, não, Deus, quando eu tiver aquele cargo, eu vou ofertar muito mais. Quando eu tiver aquele carro, eu vou dar carona pros irmãos na igreja. Quando eu tiver, né? A gente sempre fica assim, Uhum. combinando com Deus. Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Mas aí, vamos supor, tá, ganhei o bendito trabalho que eu queria. E aí agora, a que horas que vai ter o devocional? A que horas que você vai para a igreja? Não, mas eu tô agora atolada no meu trabalho. Então, peraí, eu pedi um trabalho, Deus me deu e eu não faço o mínimo para agradecer, eu não faço o mínimo para devolver o que Deus me deu Uhum. para ele. Então já não era muito, já não tá muito certo isso aí, né? Exatamente. E aí você revela o desejo do coração. Pra que você pediu? Eu não lembro se foi o pastor de domingo agora que falou isso, ou se foi de domingo passado. Eu lembro que foi em algum dos cultos aí da igreja. E aí o cara deu o exemplo de algum amigo dele que tem um carro e o carro tava limpinho. E ele, o carro limpinho, né? Pá, né? E choveu, parece que tinha chovido. E o carro choveu, o carro tá sujo, né? É. E aí o cara, não, meu carro tá sempre limpo, lavo limpo todo dia. Não deixo ninguém entrar com o pé sujo, não deixo ninguém comer no meu carro. Se eu posso, eu até evito que as pessoas entrem no meu carro. E aí o pregador olhou e falou assim, cara, tá errado. Porque se você tem um carro, você tem a oportunidade de servir, de dar uma carona, de nananã, nananã. E, poxa, é uma mentalidade, não é boba, gente, é uma mentalidade básica de uma mentalidade, assim, de vida cristã. Eu e a minha esposa, a gente trocou de carro há pouco tempo e a gente sentou no carro. E a gente falou assim, Deus, que esse carro possa ser bênção, que ele possa ser usado, porque é um presente de Deus pra gente também compartilhar. Sim. E no dia que a gente pegou, a gente deu já a oportunidade de dar uma carona. Eu tava radiante. Um pouco porque eu tava exibindo o carro novo? Talvez. Mas eu tava radiante ali, podendo servir e tudo mais. Até Mas um aí a pouquinho. gente fica igual criança quando ganha presente de pai, sabe? Foi meu pai que me É, deu. exatamente. E, poxa, é tão bom compartilhar, né? Então, não faz o menor sentido. E os dois nerds nascem disso. A Carol também, e ela já vai falar um pouco mais do que ela faz. Mas a gente estuda, a gente se esforça, né? Tipo, eu vou lá, eu compro equipamento, eu compro, a gente pagou a nossa faculdade, eu compro livro para consumir para quê? Para trazer para vocês, porque é isso. É sobre isso, é sobre compartilhar, é sobre usar os dons que Deus deu pra gente. Privilégio tá aqui compartilhando e ter alguém, uma mensagem que seja, de alguém que ouve e fala, poxa, que legal, gostei do conteúdo de hoje. Sim. A gente tá aqui pra isso, né? E o desejo é gerar isso também no coração dos outros. Essa vontadezinha de ajudar, compartilhar, servir a Deus. Mostrar que é possível também, né? Pô, às vezes a pessoa fica pensando, né? Como é que eu posso servir mais a Deus? Uhum. Sendo que aí, às vezes, eu não vou conseguir estar sempre na igreja. Ou eu fico pensando Exatamente. muito nos médicos, sabe? Que tem que estar no hospital, tem que estar. Plantão final de semana, É, né? não vai ter tempo, mas como é que eu posso servir então a Deus? E não é só, então salvando vidas, porque a gente sabe que nem todo médico é cristão. Isso, exatamente. Então é estar no Exatamente. lugar e não negociar seus princípios bíblicos e fazer a diferença ali dentro, né? Nesses detalhezinhos mesmo. Ser generoso, né? Ser a diferença dentro da tua profissão. E isso é. E é um exemplo muito bom, porque normalmente um médico, assim, o que dentro da medicina o médico vai conseguir exercer na igreja? A não ser que faça um mutirão e ele faça um monte de consulta, assim, gratuita. Uhum. E, pô, nada, né? Então talvez esse médico, na igreja, ele vá, sei lá, dar uma aula, ficar na portaria, cuidar do som.
né? Então, e às vezes é isso, às vezes Deus está querendo usar tanta pessoa ali naquele ambiente onde ela tá, e Deus colocou a pessoa ali exatamente para isso, só que a gente fica tão atarefado com a vida, em pagar as contas, em bater meta, que a gente deixa de perceber a oportunidade, né? Então, esse texto do Mardoqueu aí é para ficar na nossa cabeça, assim, quem sabe não foi Uhum. para isso que Deus te colocou Aonde nesse que lugar. E agora eu vou deixar uma pulguinha na orelha do povo. Porque em algum momento aí da semana o pessoal vai estar trabalhando, vai acontecer alguma situação, o pessoal vai olhar e vai ouvir minha voz assim, quem sabe? Não foi Uhum. pra agora que Deus te colocou aí, ó. Agora é a hora de você realizar uma coisa diferente. Por que não? Tava lendo o livro do pastor Randy Clark. Esqueci o nome do livro. Ele não tá aqui agora comigo pra lembrar. É Palavras de Conhecimento. Se não é esse o nome do livro, é sobre isso. E ele tava dando um exemplo que teve uma vez que ele foi abrir uma igreja em outra cidade, e durante um ano que eles estavam ali estruturando a igreja, ele trabalhou como fritador de donuts numa loja. Ele, pastor, com o ministério já estabelecido, foi abrir uma outra igreja e trabalhou durante um ano como fritador. Não era nem chapa, era fritar donuts. Ele falou assim que ele odiou cada segundo daquele ano como fritador. Mas enquanto ele fazia esse trabalho, ele falava assim, Deus, me dá a oportunidade de te servir, me dá a oportunidade de fazer as coisas por aqui, me ajuda com alguma coisa. E aí, às vezes alguém chegava e falava assim, putz, tô com uma dor aqui na orelha, pá, e ele é bem desse da oração da cura, né? Uhum. E aí ele chegava pra pessoa e ele não falava assim, não, eu sou pastor, ele falava assim, olha, eu sou cristão, eu acredito que Deus pode curar de vez em quando, se me dá a oportunidade de olhar por você, pode ser que você seja curado, pode ser que não. E as pessoas fora da igreja, normalmente elas têm a tendência de falar sim. O pessoal dentro da igreja fica mais, não sei, pá. E aí ele viveu algumas experiências nesse um ano fazendo o quê? Fritando donuts. Não estava dentro do ministério dele, ele era pastor e tudo mais, mas fritando donuts. Então, dentro dessa realidade de um trabalho secular que ele precisou fazer, ele aproveitou e como é que eu vou servir a Deus aqui? Eu acho que essa é uma pergunta legal pra gente fazer, né? Não pra minha fama, mas pra fama de Deus. Eu acho que isso me lembrou. Eu terminei esse mês um livro sobre a história da igreja, né? E aí, no finalzinho, tava falando dos missionários que foram evangelizar os escravos. Então, aí eu vi, acho que você confirma se eu estiver falando besteira, né? Que a pessoa tá aprendendo ainda. Os moravianos Sim, acho que são esses. que se tornaram escravos para estar junto com os escravos para evangelizar. Isso é muito genial. Você estar onde as pessoas precisam. Então, vamos supor, um cristão. É difícil você ver um cristão que sonha em ser um policial de cadeia para evangelizar lá o pessoal na prisão, vamos supor. Você não vê. Né? Acho que a gente também tá numa geração que as profissões estão ficando meio. As profissões que antes eram super essenciais, né? Medicina, engenharia, né? Direito. Agora o pessoal tá mais focado em coisa mais tecnológica, né? Mais de redes sociais e tal. Uhum. A gente tá numa geração meio complicada já. Mas você não vê essa galera assim escolhendo uma profissão para estar aonde realmente precisam, né? E isso faz uma diferença também, né? Exatamente. A gente escolhe a profissão, né, e é o normal, pensando na gente, não pensando em Deus, né? Mas quando a gente coloca aí Deus na jogada, eu sempre falo assim, eu tô na vantagem, um privilégio trabalhar na faculdade, porque eu consegui vincular os dois. É fácil para mim falar, porque eu vinculo os dois. Sim. Mas, efetivamente, né, já trabalhei com vendas, já trabalhei com área de saúde, e sempre tentei, na medida do possível, né, ir fazendo essas diferenças. E eu acho que é importante a gente
resumir aqui, já pra gente caminhar pro nosso final. Uhum. E se deixar, esses dois aqui não acabam. É verdade. Aonde está o seu coração? Essa é a pergunta, eu acho, não sei Sim. se você concorda. Aonde está o seu coração? Né? Você, adolescente, terminando o ensino médio, você está pensando que vestibular cursar? Meu Deus, Que que faculdade fazer? situação. Essa é a pior Estivemos época aí, da vida, eu acho. né? Que Deus ajude. De te falar, eu errei, mas tudo bem. Não tem problema se você errar. A gente erra mesmo. Sim. Acontece. Por quê? Por que você quer fazer esse curso? Onde Deus se envolve nesse curso? Isso. Ah, não, mas Deus é teologia. Não é. Hum. Não é, tá? Não é. Deus não está somente na teologia. Deus está em qualquer lugar onde você estiver e você decidir fazer para Ele e fazer a diferença. E eu acho que se é para começar a carreira do trabalho bem, comece escolhendo um curso pensando em Deus. Como que você acha que Deus vai te usar no que Deus vai te usar? Eu tenho amigos que patinaram, amigos que foram para a área de tecnologia, depois fizeram teologia, queriam servir a Deus, perceberam que Deus não queria eles ali, queria eles na área de tecnologia mesmo. E é ali que eles vão fazer a diferença. E não tem problema, não é vergonha nenhuma. Você pode fazer teologia depois para se aperfeiçoar como cristão, isso faz parte. Onde que Deus te quer? E você que já está no mercado de trabalho, trabalhando e tudo mais, comece a... Eu não quero fazer ninguém pedir as contas. Se a pessoa me mandar uma mensagem, cara, Vitalcast, Deus falou comigo, pedi as contas, me ajuda com Pix, eu vou ajudar, porque eu vou ficar desesperado, tá ligado? Eu vou ficar, nossa. Mas, se questione. Deus está no seu serviço? Seu coração está no serviço, em Deus, na recompensa? Se a gente não se questionar de vez em quando em algumas coisas na vida, eu sou da teoria que o espírito não tá mexendo. Mesmo quando a gente tá super de boa, servindo na igreja, nossa, a gente tá no hype do holy. Vai, abre, faz o devocional que o espírito ainda vai encontrar uma coisinha pra mexer. A gente sempre tem alguma coisinha pra mexer. Sim. Eu acho que é uma das essências da teologia reformada estar em constante reforma. Então, assim, isso tem falado comigo desde aquele cast sobre a santa mundanidade da igreja. Deus está trabalhando bastante esse assunto comigo. E eu quero compartilhar. Obrigado, Carol, por estar comigo e fazer esse auxílio. Eu sei que eu acabo falando muito mais, eu me empolgo, né? Não, tá ótimo. Obrigado por você pelo convite. É isso. Ele vai voltar, pode deixar. Fica tranquilo. Eu tenho um livro na minha lista de leitura que acho que casa um pouco com o tema pra gente poder ler depois, sabe? Que é do Bernardo Shaw. Trabalho, propósito e descanso. Você está focando. Trabalho. Aí, eu já vi essa capa. Legal. Ele diz muito sobre isso também. Eu acho que é bom a gente entender o nosso trabalho como um propósito, né? Um propósito de Deus. divino. Então a gente está aqui por um motivo. Glorificar a Deus em todas as coisas que a gente faz. Seja no trabalho, seja em casa, seja trabalhando em casa, que também é muito difícil. É importantíssimo, isso Então... Não há nenhum demérito, pelo contrário. E, só para finalizar, assim, Gênesis 1, Gênesis 2, não sei. Gênesis 1, 26, eu tenho certeza que fala sobre a criação do homem, eu só não vou lembrar agora se ele já dá ordem. Peraí, vamos ler a Bíblia. Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejem. Assim Deus criou o homem, o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus cria o ser humano e imediatamente dá ao ser humano um propósito, um trabalho. Domine, cuide, multiplique.
O ser humano foi feito para trabalhar. O que acontece é que depois da queda, do seu suor, a terra vai te dar as coisas. Então as coisas ficam difíceis. Mas no Éden não era só ficar deitado na grama olhando o céu. Era trabalho. É. Era cuidar da criação do Senhor. Então, tá na nossa essência, gente. A gente foi feito para trabalhar. Então, vamos trabalhar glorificando o nome de Deus. Eu acho que é isso, da minha parte. É isso. Da minha também. Fechou. Fechou. Então, é isso, gente. Encerramos por aqui. Carol, muito obrigado de novo. Peguei ela. Gente, eu nem avisei. Eu falei, mandei, ó. Carol, bora. Ela, bora. É assim que é bom. Eu sou assim. Bora. Isso, fechou. E aí a Carol tem agora aí, ó, 2 minutinhos pra se vender. Não, eu tô brincando. Mas, né? Pra falar aí onde o pessoal te encontra, o que você faz. Bom, vocês me encontram nas redes sociais, porque esse é o meu trabalho. Eu trabalho aí com marketing digital, design gráfico. Que mais? Eu sei como é difícil estar nas redes sociais, né, hoje em dia. Então, é um lugar meio frustrante para muito cristão, eu sei disso. Mas é um lugar que a gente ainda tem voz e tem liberdade para espalhar o evangelho, falar de Jesus, fazer a diferença ali dentro, né? Já que tá todo mundo igual, vamos fazer a diferença ali dentro. E é isso. E reformadores. Assim, eu faço parte de uma comunidade de mulheres chamada Somos Todas Reformadoras. Também tá lá no Instagram, se você procurar Somos Todas Reformadoras. Ali a gente trabalha reformando as mulheres com uma teologia prática. E é pancada, hein? É pancada, mas é muito bom. Tem escola bíblica, tem discipulado, tem clube do livro também, que a gente lê bastante coisa. Temos agora o História, né? Vamos começar um livro de hermenêutica. Estou sofrendo, mas Deus vai ser bom, eu acho, Adoro né? uma boa Vai dar tudo hermenêutica. certo. Adoro. E é isso. Fechou. Então, Fechou? se eu lembrar, eu vou deixar os arrobas. Tá bom. Mas eu não prometo. É isso, meu povo. Deem aquele like, aquela comentada. Um beijo e um queijo.